Olá, tudo bem? Meu nome é Leia e eu estou mostrando para vocês aqui o mini curso de Páscoa, fazendo um jogo da velha super divertido em biscuit. E nessa aula eu vou ensinar vocês o começo da confecção desse coelhinho. Então vamos lá, vamos fazer a primeira parte do nosso coelhinho, tá? Eu vou utilizar massa branca para a confecção dele, pode usar outra cor também para fazer se vocês preferirem. E bolinha de isopor, tá? É o mesmo tamanho da bolinha que eu utilizei para fazer a cenourinha, é uma bolinha de isopor de 35 milímetros. Vou usar um estilete para acertar aqui o tamanho da minha bolinha. Tirei uma tampinha, né? E do outro lado também. Então, eu quero o formato de basicamente achatar essa bolinha, tá? Vou pegar minha massa branca, 34, 35 gramas de massa branca, tá? Vou sovar bastante de novo, justamente para não ter rachaduras, para não ter muita imperfeição na peça final, porque é um pouquinho mais difícil acertar esses detalhes depois. Então sova bastante, tá? Faz uma bolinha, aperta bem a massa. Coloco aqui a minha, agora já não é uma bolinha mais, né? Uma bolinha achatada. Coloco aqui dentro da minha massa branca, aperta bem. E vou aqui, ó, encapar toda essa bolinha com a massa branca. Utiliza, gente, sempre essas partes aqui da mão, que dá um acabamento legal na peça. Porque se você usa o dedão, acaba marcando, e aí depois é um pouco mais difícil para você tirar todas a marcação que o nosso dedão deixa na massa mesmo. Então usar essa parte aqui da mão é sempre mais interessante. Então vai encapando aqui, ó, a bolinha. Vai ficar assim, tá? Aqui do outro lado. Posso usar também o auxílio do meu pincel modelador para acertar aqui. E ficou assim. Feito isso, vou colocar aqui na minha bancada e aperto para começar a dar o formato da cabeça do nosso coelhinho. Vou acertar aqui desse lado. Eu quero deixar bem redondinho aqui, tá? Feito isso, acertei aqui o formato. Vou fazer uma marcação agora da bochecha, tá? E a parte de cima aqui da cabeça. E é aqui nessa marcação que eu vou colocar o nosso olhinho. Usei então o pincel modelador para fazer esse efeito aqui. E vou suavizar, tá? Vou suavizar essa marcação que ficou aqui com a ponta do meu dedo. Suavizou então essa marcação que eu fiz aqui, ficou assim. Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui eu preciso de uma divisão, né, da cabeça, da parte superior da cabeça, que é onde eu vou colocar o olhinho. E é importante sempre suavizar para dar um efeito um pouco mais natural, né, na massa, na peça em si depois. Para colocar o olhinho, eu vou fazer duas marcações aqui, ó, só para eu saber onde eu tenho que colocar eles. O nosso olhinho é esse daqui, que eu deixei na lista de materiais para vocês. Pego com um palitinho, tá? Posiciono aqui. Ele já tem uma colinha, tá, gente? Ele é autocolante, mas pode colocar cola branca, se você preferir também junto, tá? Eu não vejo necessidade, mas pode colocar também. Pego o outro olhinho, posiciono bem aqui, ó. Antes de apertar o olhinho, você
olha a peça de frente, vê se tá certinho onde você quer que fique o olhinho realmente, vem com o pincel modelador e aperta esse olhinho aqui, ó. Certo? Apertou esse olhinho, pode ser que a sua peça tenha ficado com alguma marcação aqui, ó, dos seus dedos ou de alguma parte da sua mão. Você vai vir suavizar de novo, onde ficou marcado alguma coisa. Vou fazer a boquinha agora, tá? Usar esse daqui é um boleador, tá? Só que a pontinha dele é bem pequenininha. E eu vou fazer a boquinha. Para fazer a boquinha, eu faço o seguinte, coloca aqui o boleador, faz uma marcação e puxa a massa, ó. Puxou a massa como se você estivesse puxando para fora um pouquinho da massa, tá? É esse efeito que eu quero. Agora, então, nós vamos fazer a parte do corpinho a nossa coelhinha, na verdade, né? Eu vou usar a massa rosa, tá? Pode escolher um tom que você goste de rosa. Tem 10 gramas, mais ou menos, tá? 10,5 gramas para fazer o nosso corpinho. Então, vamos lá. O corpinho é bem fácil, gente. É basicamente uma bolinha. Lembrando sempre, sova bem a massa, tá? Para evitar que a massa rache depois que seca, porque o biscuit tem muito isso se você não sovar direito. Então, sova bem e faz uma bolinha apertando bem a massa, tá? Quanto mais você apertar aqui, menos chances vai ter de rachar a sua massa no final da peça, quando ela secar, tá? Então, aperta bem e vem suavizando, tá? Então, ficou assim, ó, uma bolinha bem bonitinha, sem nenhum rachadinho. E você vai fazer aqui, ó, uma coxinha, tá? Fez uma coxinha, achata ela aqui na bancada. Achatou, é aqui nessa parte que nós vamos colocar o imã, tá? Então, só vem aqui com o boleador. Faz uma cavidade, coloca a cola branca. Coloquei o imã. E vou acertar aqui na bancada só para ele ficar bem retinho, tá? Uma coisa importante de colocar nessa etapa aqui é um araminho, tá? Arame galvanizado, que é o que vai dar uma certa estrutura para nossa peça depois. Se a peça cair, acontecer algum acidente, cair, provavelmente ela não vai quebrar, tá? Vai ser muito mais difícil ela quebrar com esse araminho aqui dentro, tá? Eu vou deixar essa parte aqui secando, então, tá? Junto com a cabeça do nosso coelhinho. E agora nós vamos fazer as orelhinhas dele. Para fazer as orelhinhas, eu vou usar 3 gramas de massa, aproximadamente, tá? Aqui tem um pouquinho mais, 3,5 gramas, para cada orelhinha, tá? Então, são 2 orelhinhas. Tenho aqui 2 quantidades de massa. Importante que sejam exatamente a mesma quantidade, tá, gente? Para não ficar diferente, não mudar o tamanho. E que seja exatamente a mesma massa, porque senão quando secar, uma vai retrair mais do que a outra e aí a peça vai acabar ficando um pouco diferente do esperado, tá? Então, tenho aqui as 2 partes da orelhinha. Vou fazer uma bolinha novamente. Percebam que tudo no biscuit se resume a primeiro fazer uma bolinha, né? É essa etapa que deixa a nossa peça com um acabamento mais perfeitinho, vamos dizer assim. Então, fiz uma bolinha aqui, ó. E vou novamente fazer uma coxinha, só que dessa vez é uma coxinha bem pontudinha, tá? Ó, então ficou com uma pontinha bem grande, diferente da nossa cenourinha. Feita uma coxinha bem pontuda, vou achatar. Achatei, arrumo aqui a pontinha, ó. Pode até colocar aqui assim. A parte da frente da nossa orelha não é essa daqui, vai ser essa daqui, tá? Que é a parte onde eu achatei aqui, ó,
na bancada, onde ficou retinho, certo? Agora eu vou só fazer aqui, ó, uma marcação, tá? Da orelhinha. E vou novamente colocar, usar o arame galvanizado que vai me ajudar na estrutura da peça depois. Então, coloco aqui. E tá pronta a nossa orelhinha. O que pode fazer nessa etapa também? Você pode dar um movimento na peça, que você pode fazer basicamente isso aqui, ó. Usa os seus 2 dedos e dá uma entortadinha aqui na nossa orelhinha, que vai dar um efeitinho diferente. Ou você pode deixar mais retinho, assim, tá? A minha eu vou escolher deixar assim, ó, mais tortinha, que eu gosto desse efeito. E vou também deixar secar junto com as outras peças. Então, aqui é a primeira parte, para depois eu conseguir finalizar. Importante, é legal fazer só essa parte primeiro, tá? Porque é ela que vai dar uma certa estrutura para eu conseguir deixar o coelhinho sentadinho. Se eu montar tudo aqui de uma vez, pode ser que ele fique tortinho ou algo do tipo. Então, são processos, tá? O biscuit é muito de processos, tá? Então, faça um processo primeiro, aguarde a secagem, como eu expliquei para vocês anteriormente, e depois finaliza a peça. Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a finalização do nosso coelhinho. Se tiver ficado alguma dúvida, me sigam nas redes sociais e eu espero vocês amanhã na próxima aula.